Todo mundo gosta de, no início do ano, no final do ano, rever como foi o seu ano, como foram as suas promessas cumpridas, pegar um papel ou renovar compromissos ou fazer novos compromissos. Você também é assim? No programa de hoje vamos justamente falar sobre essas listas de desejo para o ano novo. Fique ligado que o programa Minha Vez está começando agora. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Minha Vez. Obrigado por abrir a porta da sua casa, do seu coração, para juntos conversarmos sobre as coisas mais importantes da vida. E olha, hoje o programa é para você. Você que gosta de fazer listas. Aquelas listas de desejo quando o ano começa, quando o ano está terminando, aquelas promessas. Você já fez isso alguma vez? Para conversar com a gente tem aqui uma galera muito especial, os alunos aqui do Colégio IABC, tudo bom? Manda alô pro pessoal de casa, aquele tchauzinho bonitinho, que lindo. O Colégio IABC fica aqui no coração do Brasil, pertinho de Goiânia, pertinho de Brasília, um colégio que funciona em regime de internato, onde os alunos moram aqui, saíram de casa, vieram morar com os outros colegas, fazer novos amigos. Todo mundo aqui já passou por essa fase de fazer promessas no final do ano, início de ano. Quem já fez isso alguma vez na vida? Levanta a mão. Muito bom. Que tipo de promessa vocês fazem, hein? No final de ano, início de ano? E Ana? Assim, pastor, eu sou número 1 para fazer essas coisas. Não, a partir do ano que vem eu vou estudar mais, eu vou fazer mais esporte, eu vou fazer isso. Beleza, passa uma semana, eu tô lá animada. Na segunda eu tô indo. Na terceira vai desanimando, na quarta acabou. E aí depois não, vamos de novo. Aí vamos voltando aos poucos e depois... E no final das contas, eu nunca vou até o final e aí eu chego e eu fico tipo... Não, depois eu vou conseguir e esse depois é infinito, nunca chega. Será que é só você ou todo mundo já passou por isso? Alguém já conseguiu ir até o final do ano, cumprindo um propósito que havia feito no início do ano, alguma coisa assim? Não, nunca. Eu queria saber outra coisa. A Ana falou da questão de fazer uma sua lista de propósitos no final do ano. Tem diferença fazer no final do ano ou no início do ano? Ou não faz diferença nenhuma para vocês? Hã? Diferença nenhuma, é tudo igual. Quando é que vocês param mais para pensar na vida? Quando o ano está acabando ou quando o ano está começando? Matheus? Vai lá, Bruna, fala. Mas quando o ano está começando, né? Principalmente na passagem de ano. Aí você começa a pensar, ano que vem eu vou fazer isso e aquilo, mas acaba... Não importa se no ano... Vocês costumam fazer aquela análise do ano? Como é que foi o meu ano? Fui bem, fui bom? Fizeram isso tudo? Muito bom. Para a gente conversar sobre esse assunto, convidamos o Max Schwab. Ele que é líder de jovens para toda a região centro-oeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo bom, Max? Tudo bem. Seja bem-vindo. Como vai, pessoal? Tudo bem? Manda um abraço para o pessoal que está em casa. Quero mandar meu abraço para você que está nos assistindo, para minha família e para todos aqueles que fazem escolhas a cada dia. Então é isso, a gente faz escolha todo dia, mas parece que no final de ano, início de ano, parece que a gente tem a sensação de fazer uma análise da vida. Você também costuma fazer isso, Max? E normalmente, faço muito, das coisas que não deram certo, né? Aquilo que você não fez, aí no final, não, esse ano eu vou fazer. Isso parece que dá uma energia pra gente, né? Não, eu vou fazer, e a gente acaba acreditando que vai fazer mesmo. Esse dilema que os adolescentes colocaram, isso é só com adolescente que acontece ou você acha que os adultos também passam por essa questão de prometer coisas no início do ano e não cumprir até o final? Com certeza. Eu achava que ia passar quando eu era adolescente, né? Que ia chegar um momento da minha vida que eu ia colocar em prática tudo aquilo que eu queria. Mas o tempo vai passando e a gente começa até a desanimar às vezes e nem fica meio cético, né? Eu não vou prometer não, vamos ver se vai dar. Mas eu acho que a gente não pode perder a fé não. A gente precisa tomar resoluções e ter algumas estratégias para que elas possam acontecer. Então quer dizer que se eu aprendo essas estratégias na adolescência, a chance de chegar na fase adulta mais feliz aumenta, é isso? Com certeza. Algumas coisas eu consegui com algumas dicas e alguns macetes que eu quero compartilhar com vocês hoje. Legal. Alguém tem assim alguma meta para esse ano de 2016, que está pensando em alguma coisa, algo especial que você deseja alcançar? Tem alguém? Alguém já pensou nisso ainda? Bruna? Eu já pensei, minha meta assim é a principal, passar em um vestibular, né?
Muito bem. Alguém mais tem aqui alguma meta dessa de estudo profissional? Já está pensando na carreira, alguma coisa? Às vezes não é só estudo, pode ser outra coisa. Tem alguma outra? Estou pensando em começar a estudar. Um bom momento para poder pensar em começar a estudar, né, Max? Com certeza, verdade. E você tem planos, Max? Você já fez os seus planos para esse ano? Eu fiz meus planos e tem algumas coisas que eu não consegui e eu quero esse ano conseguir. Por exemplo, retomar uma faculdade que eu tranquei, que já estou há 2 anos e daqui a pouco eu vou perder e não consigo. Mas eu acredito que com algumas medidas, com algumas coisas, a gente precisa colocar em prática para acontecer. A primeira delas, Denison, seria a seguinte: quando a gente faz uma resolução, você de certa forma libera uma certa energia, você fica animado. Fica ou não fica? Você fica animado. Não, eu vou, dessa vez vai. Tem uma estatística que diz que quanto mais tempo leva entre a decisão e a ação, mais fadada ao fracasso está a tua decisão. Então, quer dizer assim, se eu decidir hoje, eu tenho que começar esse negócio hoje. Tem gente que não concorda, mas na minha vida, na prática, tem funcionado. Então, por exemplo, se eu quero tomar uma decisão, está faltando 3 semanas para virar o ano. E aí eu tomei uma decisão, mas daqui a 3 semanas eu vou fazer. Quanto mais tempo for esse período, mais fadado ao fracasso é a sua resolução. Se você toma uma resolução agora, alguma coisinha, alguma ação você já deve fazer em vista daquilo. Por quê? Porque as pequenas vitórias vão fazendo o quê? Vão te animando e vão gerando mais força para você conseguir chegar. Mais energia para chegar a metas maiores. A metas maiores. Então, a primeira dica então seria, não demora para começar. Não demora. Tem uma segunda estratégia? Tem um plano, pelo menos comigo funciona. Veja bem, às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não mede ou a gente não faz um estudo do preço que a gente tem que pagar. Vou dar um exemplo. Eu queria perder 8 quilos há um tempo atrás, eu estava meio gordinho, 8 quilos. Aí teve um ano que eu tomei uma resolução e não deu certo. E teve um ano seguinte que deu certo. Por quê? Em vez de, eu botei o seguinte, eu botei na geladeira assim, perder 8 quilos. Perder 8 quilos. Eu espalhei bilhetinho para tudo quanto é lado. Resolveu? Não resolveu. Mas eu mudei a estratégia. Em vez de botar perder 8 quilos, eu botei o seguinte: jantar menos, não comer entre as refeições, fazer exercício físico. Então, eu tomei certas resoluções pequenas, mas que levariam o quê? Em vez de você focar lá o resultado, focou na ação. Você foca na ação. E normalmente a gente faz isso. Eu vou passar no vestibular. Tá bom, mas adianta você ficar repetindo isso para você? Eu quero passar no vestibular, eu quero passar? Não. Para você passar no vestibular, o que você tem que fazer? O que você pode fazer hoje para passar no vestibular? Exatamente. Tem que estudar. Talvez até descobrir qual que é a matéria que eu preciso de mais ajuda. Seria algo assim, né? Mais ou menos isso, né, Marcos? Você tem que ter um plano. E esse plano, ele tem que ter prazo e você tem que ter disciplina. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o terceiro passo. Às vezes, e isso aconteceu comigo algumas vezes, autoconfiança. Não, eu vou conseguir. Só que a gente tem que perceber que a gente tem alguém do nosso lado, que Deus pode ajudar. E Deus, se o seu propósito é digno, Ele vai te dar forças a você fazer muitas vezes coisas contra a sua própria vontade. Né? Então, nem sempre as resoluções, a maioria das resoluções que a gente toma vão gerar um conflito. Por quê? São coisas que a gente não tem feito e a gente quer fazer. E normalmente o nosso organismo, o nosso cérebro, quando ele tem que optar por algo, ele vai optar por algo que nos leve ao quê? A menos esforço. Ao comodismo. Você quer ir para a academia, né? Eu tenho que ir para a academia que eu quero perder peso. Mas parece que tem alguma forcinha, alguma vozinha no teu ouvido, assim. Acontece com você também? Vai nada. Pega um pacote de biscoito, senta na frente da televisão e fica aí. É mais fácil, é mais gostoso. Ou então vai lá, encontrou alguma coisa na internet lá, ganhar peso de um jeito mais fácil. Aquela dieta louca, maluca e tal, é mais fácil do que ir para a academia. A lei do menor esforço, né? Aquela maquininha que fica fazendo abdominal por você, né? Não, gente, se isso aí funcionasse, sabe, fechariam as academias e tal. Então, assim, a primeira coisa, ou melhor, acrescentando as que eu já mencionei, seria a gente parar de acreditar que as coisas acontecem sem a gente tomar decisão e sem a gente se esforçar. Se você quer alguma coisa muito, você tem que se esforçar. A vida, falando nesse aspecto, ela é difícil. E normalmente as resoluções que a gente faz são para aspectos difíceis na nossa vida. Né? Alguém de vocês aí já fez a resolução de arrumar um namorado ou não?
uma Cadê? namorada no ano seguinte? Alguém aí já? Já ou não? Esse ano eu vou namorar alguém. Alguém já teve coragem de fazer isso? Não, mas assim, vocês podem ficar à vontade, gente. Alguém já fez isso? Não precisam se constranger, não. Tem quase ninguém vendo vocês, não se preocupem. Eu fiz essa pergunta porque eu cheguei a um momento da minha vida que eu tomei uma decisão. Eu falei o seguinte, olha, eu estava estudando para me tornar um pastor e havia terminado um namoro. Eu falei, sabe uma coisa? Fiz uma resolução. Eu não vou namorar ninguém até eu me formar. E olha, foi difícil, não foi fácil. Eu aprendi que quando você faz mais amigos, a possibilidade aumenta de você escolher uma pessoa mais próxima a você. E eu me lembro que quando eu me formei, Denison, nós nos formamos juntos, né? Sim. Na mesma turma. Quando eu me formei, eu comecei a orar. Falei, Senhor, agora eu tenho onde morar, agora eu tenho um salário que antes eu não tinha, então agora eu posso ter uma namorada. E comecei a orar. Eu acho que esse é o exemplo mais claro na minha vida de algo que eu fiz uma resolução e consegui levar isso a cabo. Isso realmente aconteceu. E no primeiro ano que eu estava trabalhando, já comecei a namorar e no final do ano já me casei. Quando as coisas são bem decididas, vem aquele primeiro ponto que você pôs, né? Não pode enrolar. Então, o casamento também, não pode enrolar? Isso seria o bom não enrolar, né? Queria saber de vocês aqui, uma coisinha muito simples. Alguma coisa que você já conseguiu conquistar? Alguma coisa, já pensou nisso? Qual foi a sensação que você teve quando você conseguiu cumprir uma promessa sua? Iana? Assim, nessa questão de fazer lista, eu entendi uma coisa, que o problema pelo qual eu não conseguia era porque eu queria fazer tudo de uma vez só. Eu queria colocar 1 milhão de hábitos na minha vida da noite para o dia. E não é assim que funciona. E quando eu tento colocar um de cada vez, eu vejo que dá mais certo. E eu me sinto muito melhor, porque quando eu vejo que um tá legal, tá dando certo, aí eu vou para o outro e vou mantendo. E aí eu vou conseguindo. E é uma sensação maravilhosa você saber que você está conseguindo alcançar o seu objetivo. A sensação é maravilhosa. Lucas? E eu acho que quando você consegue conquistar uma coisa que você muito quer, a sensação é de satisfação e quero mais. E cada vez que a gente conquista uma coisa, a gente sempre está querendo mais. Então eu já estou pronto para uma outra conquista, Sim, seria isso? Com certeza, sempre. Interessante, sim? Diga lá. Eu acho que sempre que a gente tem uma meta a cumprir, por exemplo, esse ano eu quero emagrecer. A gente sempre se imagina no final do ano magra. Ou então, eu quero passar no vestibular. A gente sempre se imagina lá, feliz porque passou, mas a gente nunca imagina todo dia estudando, a luta diária. Então, eu acho que a satisfação e o sentimento de autoconfiança é bem maior quando você tem lutas diárias e menores, assim. Ajuda muito a alcançar. Todo dia a gente tem uma luta. Excelentes colocações. E eu agora me dirijo a você. Como é que anda a sua luta diária? Está conseguindo vencer dia a dia as suas metas? Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente fala sobre os desafios que a maioria das pessoas enfrenta para alcançar os planos que tem. Não saia daí. Já estamos de volta. Como você viu, foi rapidinho e eu aproveito para mandar um abraço para você, Luciano Araújo. Você aí de Hortolândia, curtiu a nossa página no Facebook. Muito obrigado por ter curtido a nossa página, por deixar seu comentário. Aproveito a convidar os demais amigos que estão por aí em Hortolândia, qualquer parte do Brasil, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul. Você que está no exterior nos acompanhando pela internet, não importa como você nos acompanhe. Acesse a nossa página, curte a nossa página e deixe o seu recadinho, o seu comentário. Max, nós estávamos aqui conversando e fizeram excelentes comentários aqui sobre essa resolução de ir na disciplina, passo a passo, a cada dia um pouquinho. É assim mesmo que funciona, Max? Sem dúvida. Cada dia, as vitórias menores vão construindo uma vitória maior. Uma vitória maior. Isso é fato. Isso é fantástico, né? Deixa eu perguntar para vocês aqui uma coisa. Nós falamos aqui só de vitórias, mas para a gente conseguir essas metas, será que algumas coisas têm atrapalhado vocês? Quais são os principais empecilhos que acontecem na vida do adolescente para conseguir alcançar uma meta? Quem vai falar primeiro? Assim, hoje na juventude, os adolescentes têm uma pressão muito grande.
no tempo da gente, o que tem atrapalhado a gente conseguir os nossos desejos, a gente não organiza o nosso tempo. E a gente acaba colocando coisas negativas na gente. Não vou conseguir aquilo, não vou conquistar aquilo. Então, isso acaba atrapalhando muita gente. A organização do tempo. É muita coisa para fazer, muita informação, muita rede social para acompanhar. São coisinhas que acabam atrapalhando. Organizar o tempo. Matheus, quem mais? Outra coisa assim também que prejudica muito assim a nossa meta, porque a gente começa o ano assim, vou fazer tal coisa, só que a gente vai pensando de forma negativa já, eu não vou conseguir. Vou conseguir, tem organizar o tempo, não vou conseguir, são geralmente os principais empecilhos, Max, das pessoas? Sem dúvida. Até voltando um pouquinho na pergunta dela, na colocação dela, se uma mulher ao casar, ela fosse somar a quantidade de vezes que ela teria que varrer uma casa, né? Não que as mulheres hoje varram casa, mas imagina, todos os dias, se você for somar a quantidade de pratos que você vai lavar, inclusive em um ano, inclusive o homem, eu lavo prato lá em casa, é tremendo. Mas assim, tirar um pouco a carga. O ano inteiro é complicado. Eu passar o ano todo de boca fechada para não engordar é complicado, sabe? Mas eu passar dia após dia já não é tão complicado assim, né? Então focar realmente no menor. E, assim, empecilhos, a questão do tempo. Nós temos muitas distrações hoje, Denis, sabe? E quando você toma uma resolução, você tem que mudar a sua maneira de pensar, sabe? E as coisas que vão aparecendo no seu caminho, você pensa, bom, isso aqui está alinhado com o meu objetivo ou não está? Né? Porque você não pode prever tudo que vai acontecer. Existem imprevistos. Agora, o seu dia a dia precisa estar alinhado com esse objetivo. Ainda mais quando esses objetivos foram coisas cruciais na sua vida, como a questão de estudo, como a questão de buscar mais a Deus. Né? Eu preciso buscar mais a Deus. Olha que resolução tremenda. Né? Então, você precisa se organizar, ter disciplina. Por que a gente fala, só te interrompendo, sim, claro. Por que a gente fala de buscar a Deus na primeira hora? Porque é a coisa mais importante. Então, quando você busca na primeira hora, você não permite que tantos imprevistos e que tantas distrações cheguem naquilo que é fundamental. Então, deixar para depois é um risco, né? Você está falando sobre essa questão de manter o objetivo diante dos olhos. Então, isso ajuda a eu não me perder do meu tempo durante a semana, durante o dia, naquela minha luta. Seria isso, então, essa importância de deixar, né? Teria mais, assim, alguns outros empecilhos? O Matheus falou da questão do negativismo, coisas negativas, o tempo. Tem mais empecilhos? Eu acredito. Imagine que você não possa tomar sorvete. Você tomou uma resolução, não vou tomar sorvete, né? Pobre daquele que teve que fazer essa resolução. Eu não vou tomar sorvete, eu não posso. Imagina que o médico proibiu. Beleza. Aí eu penso, bom, eu não posso tomar sorvete. Aí você vai para um lugar de 40 graus e começa a passear na praia. Não posso tomar sorvete. Aí você olha a sorveteria, você pensa, bom, eu não posso tomar sorvete, mas isso não quer dizer que eu não posso entrar na sorveteria. A minha resolução foi o quê? Não tomar sorvete. Aí você entra na sorveteria e fica com os amigos, todo mundo está tomando sorvete, mas eu não. Mas eu não vou tomar, porque eu tomei essa resolução. Bom, eu resolvi que eu não vou tomar sorvete, mas eu não resolvi que eu não vou comprar um sorvete. Eu posso comprar. Aí você compra o sorvete e fica olhando para ele. Bom, eu não posso tomar, mas eu posso olhar. Às vezes a gente não faz isso com muita coisa. Né? A gente acha que a gente não é forte. Então você tem que evitar, às vezes, situações que conspiram contra a sua decisão. Que conspiram contra a sua decisão. Então ali você vai perder. Ali já foi para a glória, meu irmão. Ali já era. Então você tem que evitar. Se você não pode tomar sorvete, ande longe da sorveteria. Né? Porque reconhecer que nós somos o quê? Fadados a buscar sempre o menor esforço. Nós temos limitações. Nós temos uma natureza preguiçosa. Não sei vocês, mas eu tenho. Às vezes eu sou meio preguiçoso para fazer as coisas, mas a gente tem que ter disciplina. Tomar a resolução e ir atrás dela. Com certeza. Alguém tem uma pergunta para fazer sobre esse assunto para o Max? Pois não? Pastor, como que a gente pode fazer para perseverar nas nossas decisões assim que a gente tomar para fazer durante um ano, um certo tempo? Alguma dica para poder perseverar, né? Isso. Você falou, Max, a questão de ser preguiçoso, procrastinar, isso tem tudo a ver com isso, né? Perseverar. Tem alguma dica para... Então, gente, é até complicado, né? Porque como é que você vai ensinar alguém que não é perseverante, alguém que deixa as coisas sempre pela metade, a ser perseverante? Eu acredito, Denis, que não existe a fórmula mágica, mas acredito que algumas pessoas vão reagir se elas sofrerem por alguma coisa, sabe?
outras pessoas precisam ser chamadas à atenção. Precisam de alguém por perto. Precisa de alguém do lado para ajudar e alguém de confiança que possa chegar e estar do seu lado. Uma coisa que ajuda é você contar a sua decisão para outras pessoas. Tá? Gente, olha, eu quero que vocês me ajudem. Então, eu preciso estudar mais. Se vocês me virem aí andando sem fazer nada, arrume um amigo para estar do teu lado. Faça desafios. Eu me lembro que eu tinha um amigo, Marco Aurélio, o nome dele. Nós disputávamos quem tirava a nota mais alta no colégio. Olha aí, alguém já fez isso aqui? Tem alguém que você disputa nota com alguém? E sabe o que valia? Valia roupa. Olha aí. No colégio interno, né, roupa é um artigo assim. Então valia a roupa. Ó, você vai poder, se eu tirar a nota mais baixa que você vai escolher a camisa que você mais gosta do meu guarda-roupa. Uma vez eu perdi, eu escondi a que eu mais gostava. Mas é um amigo, sabe? Pessoas que podem ajudar, que têm o mesmo objetivo que você. Quando são dois, a Bíblia diz, né? Quando um cai, o outro o quê? O outro ajuda. Então, se você não é muito perseverante, escolha uma pessoa perseverante para poder te ajudar, para que seja um exemplo para você, para que possa puxar você para frente. Né? Max, e Deus se importa com essas decisões que a gente faz? Ele se importa em ver a gente alcançando essas decisões? O que você acha? Sem dúvida, Denison. Se a gente nós pudéssemos definir a nossa vida é feita de escolhas e decisões. Tá? Eu escolhi estar aqui, você escolheu estar aqui, vocês escolheram vir aqui conversar com a gente, sabe? Então, toda decisão, o seu destino vai ser moldado, burilado pelas decisões que você toma. E Deus, Ele está sempre do nosso lado, nos ajudando a tomar o quê? Boas decisões, porque decisões você toma, sim ou não, você toma. E Deus, Ele está interessado em quê? Em tomar ou nos ajudar a tomar boas decisões. A Bíblia diz que agrada-me fazer a tua vontade, a tua lei está dentro do meu coração. Quando a gente busca Deus, né, a nossa vontade começa a fazer uma fusão com a vontade de Deus. E as nossas decisões começam a ser as decisões de Deus. Olha que coisa linda. Né, você decidiu alguma coisa, você escolheu alguma coisa que Deus, na verdade, escolheria por você. Você fica tão próximo a Ele que isso começa a acontecer. Então, Deus tem interesse, sim. E a Bíblia fala alguma coisa, você falou da Bíblia, a Bíblia fala alguma coisa sobre fazer planos? Tem alguma coisa que a Bíblia nos diz, nos orienta em relação a isso? Sobre o dia de amanhã, o futuro, o planejamento? A Bíblia diz, né, o homem mais sábio que teve nessa terra, depois de Jesus, Salomão, ele diz que o coração do homem faz planos, mas é Deus quem guia os seus passos. Então você pode fazer um montão de plano, mas se você inclui Deus nesses planos, Ele vai te ajudar e você vai conquistar tudo aquilo que você deseja. Isso dá segurança para a gente ir até o final, né? Max, chegou o momento de você deixar aquele recadinho especial para o pessoal que está lá em casa, talvez até motivá-los a alcançarem os planos que eles têm pela frente. E obrigado por estar conosco aqui hoje. Amém. Galera, foi muito bom bate-papo com vocês. Eu espero que os planos desse ano sejam alcançados dia a dia. Eu quero deixar agora um recado para você que já desanimou, você já pensou, não vou fazer mais lista de desejo nenhum, porque eu não consigo fazer as coisas que eu me determino a fazer. Não desanima, não. Se o seu propósito é nobre, se você realmente quer fazer mais para você crescer espiritualmente, para você crescer profissionalmente, para você crescer como ser humano, como pessoa, não desista. Coloque em prática um plano, procure pessoas para estarem do seu lado, para que possam te ajudar. E, acima de tudo, confie em Deus. Deus vai te ajudar e nós vamos orar para você conseguir fazer tudo aquilo que você deseja. Deus te abençoe. É isso aí. Talvez neste exato momento você tenha uma lista diante dos seus olhos aí. Talvez neste momento você aproveitou para puxar aquele caderninho, para rever algumas coisas. Nosso desejo é que você escolha o melhor dos planos que estão aí e consiga realizá-los. Pastor Max, ora para a gente, por favor. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor decidiu vir a esse mundo, morrer por nós, e o Senhor conseguiu vencer, o Senhor conseguiu cumprir esse plano determinado desde a fundação do mundo. Querido Deus, eu quero pedir agora que o Senhor abençoe. Há tantos que muitas vezes decidimos as coisas, mas ficamos só na teoria. Muitas vezes as resoluções não passam do primeiro dia ou do primeiro mês. Senhor, nos ajude, primeiro, a termos planos claros de acordo com a Tua santa vontade. E segundo, Senhor, que nós não desanimemos, que dia após dia possamos buscá-lo e através da ajuda do Teu Santo Espírito, que as nossas resoluções possam se cumprir, para que muito em breve, Senhor, nós alcancemos aquilo que nos propusemos. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Este é um bom momento para você pegar aquelas suas resoluções e olhar com coragem. Vou conseguir, vou vencer.
E, inclusive, aproveite. Olha a nossa página no Facebook, nós podemos lhe ajudar. Se você quiser mais algumas dicas sobre esse assunto, quiser saber como podemos lhe ajudar, entre na nossa página, deixe o seu recadinho, deixe a sua dica e compartilhe com a gente as suas ideias, os seus planos, as suas vontades. Nós podemos estar juntos lutando neste ano, dia após dia. Melhor do que isso, pense em quantas pessoas você vai poder beneficiar sendo uma pessoa muito melhor. Muito obrigado pela tua companhia neste programa. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que vive em minha infância. E não importa a distância, Ele vai te alcançar.